Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Debate Legal. E hoje a gente vai ter aqui no programa uma discussão, um bate-papo muito bom sobre direito de família. Nós vamos falar de algumas questões importantes dentro desse assunto, que são a guarda compartilhada e a alienação parental. São temas extremamente delicados porque envolvem crianças, envolvem pessoas que precisam ter seus direitos respeitados, assim como todas as outras também. A nossa convidada é Danila Leite, ela é advogada, atuante no ramo, tem toda a propriedade para falar sobre isso, o bate-papo ficou bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vão assistir até o final, não vão nem perceber que o tempo está passando. A conversa de hoje é gravada aqui no Networking, escritório compartilhado do bairro São José, e o endereço está aparecendo aqui na tela para vocês. Convido vocês também a se inscreverem no canal, aqui embaixo está aparecendo o link, ativarem as notificações, ficarem ligados, e é isso aí. Agora, sem mais demora, roda a vinheta e fique ligado. Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. E hoje a gente recebe aqui para um bate-papo Danila Leite. Danila é advogada, é pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil e é atuante na área de Direito de Família, está aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho sobre o tema das ações de família, das questões de família, de um grande tema que é a alienação parental, enfim. São temas atuais, temas relevantes que interessam a muita gente e Danila está aqui hoje para esclarecer tudo isso de uma forma bem didática, bem dinâmica também. Vai ser um belo bate-papo, tenho certeza que vocês vão gostar. Danila, seja muito bem-vinda ao Debate Legal. Obrigada, Luiz. Eu que fico feliz em estar aqui com você nesse canal de grande importância para todos nós. A gente que agradece, né? A honra é toda nossa ter um profissional como você aqui para tratar sobre esse tema que é extremamente relevante, né? Todo mundo, em algum momento da vida, ou teve ou conhece alguém que passou por situações como essa. Uma primeira pergunta que eu quero lhe fazer em relação a essas questões de direito de família. Existe um consenso, né? um senso comum, na verdade, de que toda vez que existe uma ação, por exemplo, de uma separação, de um casal que tem filhos menores, vai haver a questão da guarda, vai ficar com a mãe. Todo mundo pensa que isso é automático. A guarda fica com a mãe e o pai tem direito de visitas. É sempre assim ou essa é uma ideia equivocada? Então, veja bem, de fato, historicamente no Brasil, a preferência da guarda era para a mãe. Por quê? Porque o nosso Código de 1916 estabelecia essa possibilidade, essa preferência. Que era o Código Civil anterior. Isso. A mulher, inclusive, tinha esse papel dos cuidados, enquanto que o genitor tinha apenas o papel de provedor. Então, a partir do advento do Código Civil de 2002, esse mito, vamos dizer assim, ele foi quebrado, porque ambos, tanto o pai quanto a mãe, têm essa responsabilidade de exercer tantos cuidados do ponto de vista econômico quanto a questão educacional mesmo. Então isso foi quebrado a partir do advento da Constituição, bem como também do Código Civil de 2002. Então a questão do poder familiar. Hoje você está me dizendo que houve então uma mudança de paradigma, digamos assim. Se antes existia aquela coisa que a mulher é do lar, ela cuida e o homem é quem trabalha, quem sustenta a família. Exatamente. Financeiramente. Hoje já tem outro paradigma. Exatamente, tínhamos esse estereótipo, né, machista, que hoje já não convém mais. A nova realidade social estabelece que as mulheres, além do papel de cuidar, obviamente, ela também tem outras atribuições e requer que o seu companheiro ajude em todos os aspectos na criação dos filhos. O mundo mudou, né? O Sim, homem tem esse papel de verdade. prover, a mulher tem o papel de prover, o homem tem o papel de cuidar, a mulher também tem o papel de cuidar. Sim, com certeza. Muitas vezes a gente até fala assim, estou ajudando. Não é dever também, né? Exatamente. É muito, muito interessante essa questão. Então, é um esclarecimento importante, porque muitas vezes, né, e eu acredito que você, na advocacia de família, já tenha passado por isso também, que pega alguma ação, alguma causa que a pessoa acha, não, mas a guarda já é da mãe. Não Sim, é bem principalmente assim. Pela questão peculiar que a mulher tende a amamentar, né? Então, nessa condição da amamentação, caso haja ruptura do matrimônio, separação, o casal nesse momento, de fato tem que ficar com a mulher, a criança. Mas tudo vai depender da situação, não existe uma regra. Isso, a partir do crescimento, desenvolvimento da criança, ela não fica
tão dependente assim da mãe, mas sim dos pais, dos genitores, nesse sentido. Agora, recentemente, né, a legislação ela foi alterada, inovada, para prever uma modalidade de guarda que é a guarda compartilhada. Muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. Como é que você explica o que é a guarda compartilhada e como é que ela funciona na prática? A guarda compartilhada, ela estabelece que os genitores, eles desempenham as responsabilidades de forma conjunta, de acordo com as suas possibilidades econômicas, e isso é totalmente dividido entre eles. Obviamente que a criança ou o adolescente tem uma residência fixa, mas que o acesso dos pais a essa criança ou esse adolescente é combinado com os pais, né? Não há um empecilho, um dia de visita específico. Eles combinam entre eles a melhor forma de convívio com essa criança, inclusive para o melhor interesse dela, que é o que é a finalidade da lei, né? O melhor interesse da criança. Então, a guarda compartilhada, muita gente pensa assim, a criança vai passar 7 dias aqui, 7 dias lá, vai ficar mudando de lugar. Não é isso. Não é isso. A ideia a lei traz a possibilidade de estabelecer um equilíbrio do convívio entre os pais. Que não é necessariamente essa alternância de residência. Exatamente. A residência, na verdade, a criança ela fica em uma determinada residência, mas que isso não impossibilita o pai ou a mãe tomar decisões, ter o convívio, comemorações, seja lá o que for para o bem-estar da criança, para o melhor desenvolvimento dela. Então, assim, é importante esclarecer isso porque já vi muita gente perguntando, né? Ah, mas hoje tem a guarda compartilhada, a criança mora X dias comigo, X dias com a mãe. E às vezes as pessoas não pensam, né, que a lei não pode nem falar isso, de ser tão automático assim, porque existem casais que se separam e moram em cidades diferentes, estados diferentes ou até países diferentes. Então, é uma questão que não dá para você pensar só nos casais que moram na mesma cidade, que talvez tenha até essa possibilidade. Sim, a lei ela traz que a criança tem que ficar em um local, o domicílio dela deve ser o melhor para a criança, né? Para a criança, para o adolescente. Então, na possibilidade do pai, ele querer a guarda também com a mãe, mas ele morar em um local que não seja tão favorável para a criança ou o adolescente, essa guarda ela vai ser certamente concedida para o genitor que melhor, onde tem melhor condições de moradias, Tudo, né? Tudo no interesse da criança. Exatamente. É verdade. Agora, veja só, tem outro tema também, quando a gente fala de guarda, de se a criança vai ficar com o pai, se a criança vai ficar com a mãe, ou até mesmo com avós, né? A gente acabou não falando disso também. Existem crianças que ficam, ou perdem os pais, enfim, existe uma disputa de guarda entre avós ou outros responsáveis. Mas existe a questão da alienação parental. Né? Por exemplo, quando uma criança ela fica com a mãe ou com o pai, e este genitor com que a criança fica faz um certo terrorismo em relação ao outro. Você pode explicar para a gente o que é a alienação parental e como é que ela se apresenta na prática? Sim, inclusive a guarda compartilhada ela inibe um pouco essa alienação parental. E o que é a alienação parental? Ela consiste em uma interferência psicológica por parte dos genitores, de um dos genitores, avós ou quem tem a guarda dessa criança, promove essa interferência psicológica com o intuito de criar um repúdio dessa criança ou desse adolescente em relação ao genitor, dificultando visitas, por exemplo, impedindo o convívio com a família do genitor que está sofrendo a alienação. E essa alienação, ela causa sérios prejuízos no desenvolvimento da personalidade da criança. Tem sérias consequências que eu considero uma tragédia, porque uma pessoa em desenvolvimento ela precisa de boas referências, independente da ruptura do vínculo conjugal entre os pais. Ela precisa entender que ela tem pai e mãe e que essas pessoas ela podem contar, ter laços afetivos independente da situação do casal. Então, assim, a alienação parental é muito prejudicial para as crianças, né? Principalmente para a criança, e acaba prejudicando também o outro genitor, que não está com a guarda. O que sofre a alienação, que pode ser o genitor, a genitora, só que assim, em relação a isso, o que acontece? Nós temos hoje no Brasil um dado do IBGE que 80% dos casais divorciados, e esses casais que têm filhos, eles já sofreram ou sofrem a alienação parental.
E como historicamente no Brasil a guarda dos filhos ficavam com a mãe, exatamente, então é um traço que a mulher é a alienadora e o homem sofre a alienação. Né? Então, mas também é um preconceito. Sim, pode ser o homem também. Inclusive, há vários casos. Exatamente, exatamente. Casos. Agora, você já falou, era até uma pergunta que eu ia lhe fazer, mas foi bom que você também já antecipou isso, que quando a gente tem a guarda compartilhada, ou até mesmo um consenso de guarda, né? Porque o divórcio, a separação, nem sempre precisa ser litigioso, ou seja, nem sempre precisa ter briga. Às vezes os casais entram em acordo e eles são bem resolvidos com relação a isso. Então, a criança vai ficar com a mãe ou a criança vai ficar com o pai, vai ser dessa forma, então isso diminui um pouco os casos de alienação parental. As pessoas já são bem resolvidas, elas conseguem lidar com isso. Sim, geralmente os casos de alienação é em decorrência de um divórcio litigioso, de uma separação mais traumática. Há muito tumulto, os ânimos ficam aflorados fatalmente, mas pode acontecer também a alienação parental no convívio marital dentro da normalidade. Em que aspecto, em que sentido? Por exemplo, o pai ou a mãe desautorizar ou desqualificar na frente do filho, e isso pode gerar, sim, uma alienação. Mesmo estando no convívio. Mesmo estando no convívio. Mas os casos maiores, a estatística demonstra que é a partir mesmo da ruptura, em que um ou outro, né, um dos cônjuges, não aceitam aquela situação de separação, não supera o luto e acaba induzindo a criança, envolvendo a criança nesse ambiente de ódio, vamos dizer assim, ambiente de mágoas, de frustrações, de discórdias. Agora, uma vez constatada a alienação parental, verifica-se que houve. Como é que se remedia isso? Tanto os remédios legais, né, vai ter um processo judicial sobre isso, mas no curso desse processo, ou seja, durante esse processo, vai haver interferência de algum outro profissional, como por exemplo um psicólogo, para tentar reverter esse quadro do que criou na criança? Pronto, primeiramente as medidas cabíveis é procurar um advogado para expor o caso. E a partir daí, com certeza, a lei ela estabelece medidas judiciais, como por exemplo, desde multas, a suspensão do poder familiar, e essa é uma das últimas medidas, como também, além da multa, a suspensão do poder familiar, suspender não diria suspender, mas diminuir o tempo de convivência da criança ou do adolescente com o alienador e aumentar esse tempo de visitas, de convivência com quem está sendo alienado, ou até retirar da guarda, se for o caso. No caso extremo. Isso, exatamente. E do ponto de vista da saúde, a síndrome de alienação parental é considerada uma patologia e ela deve ser cuidada por profissionais como psicólogos, psicoterapeutas, mesmo porque a alienação ela não vai desaparecer sozinha. Tem que ter a ajuda desses profissionais. Quanto mais grave isso ficar, ela vai ser irreversível e pode só ser curada na vida adulta. Então, realmente, se aparecer indícios, se as pessoas envolvidas nessa... Às vezes algum amigo da família... Indício, já é bom acionar, sim, profissionais, tanto da saúde quanto da área judiciária. Ok. Danila, excelente sua entrevista. Muitos conceitos, até eu que gosto de direito de família, muita coisa eu não sabia, não conhecia e passei a conhecer agora a partir da nossa conversa. Quero agradecer bastante pela sua presença aqui no canal. Foi uma conversa ótima, uma conversa leve, descontraída. O tempo passou aqui que a gente nem viu. E vou deixar aberto o espaço para você fazer suas considerações finais. Claro. Quero agradecer também o convite, né? Realmente eu fiquei muito feliz. O canal ele é excelente para os operadores do direito e para o público em geral. E as considerações finais que eu faço com relação ao tema, principalmente voltado para a alienação parental, é que os pais compreendam seus filhos e os protejam das discussões que eles tenham durante esse processo de separação. E, além disso, na possibilidade de detectar indícios da alienação, procure profissionais da área para que seja resolvido, seja sanado essa patologia de forma o mais breve possível, porque realmente causa sérios transtornos e é uma tragédia para uma criança sofrer esse tipo de patologia mesmo, né? Dificulta o desenvolvimento da sua personalidade, exatamente.
Então, ok, convido você a ficar acompanhando as redes sociais do Debate Legal, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook, os endereços estão aparecendo aqui na tela. Se inscrever também aqui no canal, tem um botão inscrever-se aqui embaixo. Ativar as notificações, se você já for inscrito, pode ativar as notificações para receber sempre que sair um vídeo novo. E é isso, acompanha a gente, muito obrigado e até a próxima.